Vídeo aqui do Donos da Bola Minas, analisando aí o Atlético Mineiro que enfrenta agora dia 18, neste sábado, o Cruzeiro. Foi amistoso lá nos Estados Unidos, né? E depois o Galo enfrenta também o Orlando City. Vamos ver como o Atlético do Cuca vai sair diante desses dois jogos. Lembrando que tendência é de não ser ainda jogos agradáveis, né? É um treinador que está voltando, é um time desmantelado, mas também pode surpreender e o Galo pode chegar lá e dar um show, como foi o Galo ali quando o Cuca ganhou tudo, né? Por um trisco, não chegou à final da Libertadores, porque o Galo destruiu o Palmeiras nos dois jogos. O Atlético desembarcou nos Estados Unidos e agora tem 2 dias de treino antes do Clássico. Qual pode ser o time titular? Thiago, você tem uma ideia? Você estudando aí para essa... É claro que você ainda não acompanhou nenhum treinamento, a atividade do Atlético hoje, você vai passar para a gente aí em questão de horário, como que vai estar esse desenvolvimento do Atlético aí em Orlando. Mas o que você pode passar para a gente? O que você tem do Atlético aí? E se dá para chutar um time aí para a gente que está na cabeça do Cuca? O Eltinho, hoje não dá para chutar absolutamente nada, até porque os 2 treinos do Atlético serão fechados. O Atlético vai treinar no CT do Orlando City. Aqui, ó, você tá vendo que o símbolo do Orlando City aqui atrás é no CT do Orlando City que o Atlético vai treinar. Hoje às 3 e amanhã também às 3. O Atlético não terá nenhum dos 2 treinos abertos à imprensa. Eu até vou pro hotel do Atlético depois para tentar pegar alguma declaração, alguma aspas, mas o Atlético disse, por meio da sua assessoria de imprensa, que não vai se manifestar nesses 2 dias que antecedem o Clássico. E aí o Atlético vai se preparar agora para esse Clássico. Mas a grande questão para mim, viu, Elton, e aí em tom de crítica de fato é: o Atlético tem um número completo de atletas para conseguir mandar um time a campo no Clássico? Porque tá todo mundo indo embora. A gente vê todo mundo indo embora. Foi embora o Rodrigo Batalha, foi embora o Maurício Lemos, até acho que o Lemos não fará falta, mas foi embora. Foi embora também o Zarate, Paulinho vendido, e o Atlético até agora só contratou o Natanael. Então, eu honestamente, não sei se o Atlético terá time para mandar a campo contra o Cruzeiro. Mas o Atlético tem 2 jogos agora, 2 dias de treino, aliás, para essa partida contra o Cruzeiro. E os 2 serão fechados para a imprensa. Eu, sinceramente, não vou nem arriscar um time aqui, ô Elton, porque eu, honestamente, não tenho nenhum tipo de informação em relação à escalação do Galo para essa partida contra o Cruzeiro. Ontem a gente conseguiu montar um time, a gente está até colocando, dividindo tela aqui, Thiago, a gente está colocando os relacionados na tela do Atlético. O Atlético levou o Natanael, né, lateral direito, mas eu acredito que o Saravia, que deve ser o nome, que ainda existem pendências sobre o Natanael, o Atlético ainda não assinou o contrato com ele, então tem essas questões e isso deve ser aguardado para saber se o Natanael teria condições. Mas a zaga provavelmente, Gabriel, eu queria até ir trocando essa ideia junto com você também. O Atlético o Cuca deve ir pro básico, né? Deve não inventar demais. Sim. Então deve ter o Júnior Alonso junto com o Lianco, na lateral esquerda mesmo o Arana. Os jogadores que finalizaram a temporada passada e que estão presentes, o Fausto Vera foi relacionado, sim, o Otávio foi relacionado, o Alan Franco foi relacionado. Então você consegue montar um meio-campo utilizando esses jogadores. Você pode ter um Bernard, pode ter você que acompanhou o último treinamento do Atlético aberto aqui. Você viu o Rubens jogando no meio-campo um pouco mais avançado, próximo. Então pode ter ele jogando ali um pouco mais avançado, o Rubens jogando avançado. A gente ainda não sabe se o Bernard terá uma chance logo de cara, com o Cuca já tendo falado que quer tentar movimentar o Bernard mais pela ponta esquerda, como jogou com ele lá em 2013. No Atlético ano passado ele tentou jogar pelo meio-campo. Na frente, o Hulk, também o Davidson. Então, assim, montei um time aqui até com 12 jogadores para a gente tentar fazer essa movimentação do que vai ser o Atlético para esse início. Lembrando, Gabriel Menino também está entre os selecionados. Pode ser que venha a estrear, provavelmente vai estrear diante do Cruzeiro. O Patrick também, que foi outro nome envolvido na negociação com o Paulinho, também é outro nome. Então o Cuca, pela primeira entrevista dele, Thiagão, eu acredito que ele não vai fazer nenhuma movimentação muito diferente do que a gente viu do Atlético na temporada passada. Ou seja, é um time com poucos movimentos. Os movimentos da janela foram
pequenos, né? Porque chegaram o Gabriel Menino, chegou o Natanael e também chegou o Patrick. Então, são poucos os movimentos que ele vem a fazer. Eu acho que não fica muito longe desse time que eu acabei de passar para você esses nomes. Você acredita que o Menino ou que o Patrick possa aparecer nesse time titular diante do Cruzeiro ou não? Eu tentaria o Gabriel Menino, viu, Elton? Eu tentaria o Gabriel Menino, acho que ele é um bom jogador, acho que pode fazer diferença nesse time do Atlético. E assim, é muito preocupante o Atlético chegar nesse momento da pré-temporada ainda sem os reforços que a diretoria prometeu. Por exemplo, viu, Elton? Eu, Thiago, acho que o Atlético deveria ter se esforçado um pouco mais para tentar chegar a esse jogo com um atacante que fosse o substituto do Paulinho. O Júnior Santos é o nome que o Atlético quer, tem a proposta, o Atlético está confiante que esse negócio vai sair, esperando a situação avançar, mas o Atlético teria, para mim, que está com esses jogadores já à disposição do técnico Cuca. Então, olha, honestamente, eu acho que o Atlético retardou demais essas ações no mercado da bola e é por isso que chega nesse momento ao jogo contra o Cruzeiro ainda sem um elenco definido ou sem um desenho de elenco. É claro, não tem como contratar 10, 12 jogadores, montar um elenco completamente já nesse momento da temporada. Nem o Cruzeiro, que fez 9 contratações, já tem esse elenco completo. Mas o Atlético deveria ter chegado com um elenco minimamente completo nesse momento. Porque é isso que os demais clubes estão fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente chega no jogo de sábado e com o Atlético ainda com muita confusão, sem saber qual vai ser o time de fato, qual será o elenco, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco pela qualidade que o Atlético tinha na temporada passada, pelo investimento que o Atlético tem. O Atlético deveria ter um time bem mais desenhado para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Mas eu, voltando à sua pergunta inicial, eu entraria com o Gabriel Menino entre os titulares. Gabriel. Montou no treino, né? Pensando também que talvez o Galo vai fazer igual o Cruzeiro, colocou 11 no segundo tempo. Você pode ter um time titular começando, principalmente porque no treino foi assim, Saravia, Lianco, Alonso e depois Arana, com o Alan Franco sendo o primeiro volante. Aí a dúvida para segundo volante, eu vou colocar o Gabriel Menino, porque eu também gostaria de vê-lo em campo. Imagino que camisa 10 possa ser o Gustavo Scarpa, mudando de posição. Pela direita é um setor que vai me causar um pouquinho de preocupações, que eu acho que pode talvez pintar um Palácios ali para ter o Hulk de centroavante e o Bernard na esquerda. Para quê? Para no segundo tempo o Hulk, que só sai de campo se ele tiver perdido uma perna, adora jogar, ele vai para a ponta direita. Então aí quem vai é o Daverson para cá, Rubens vem para a esquerda ou o Igor Gomes, que aí pode ser tanto o Rubens ou o Igor Gomes ali no meio. E os dois volantes ali você pode trocar bastante, vamos colocar um Otávio, vamos colocar um Fausto Vera, um Patrick Silva dentro de campo, o Natanael, e aí o resto não tem mistério. Mas é isso que eu imagino para o Atlético. O Atlético pode ver, vem com Palácios e depois o Hulk caindo para cá, ou então, quem sabe, um Caio Maia, que é um garoto da base que joga por esse setor. Sim. É um time que chega com poucas opções de ataque para um clássico, que é uma coisa que pode definir uma tônica. São só 3 mais o Caio. O Caio Maia, de que é meia atacante. E aí, né? Tem o Igor Gomes, o Coringa, o Rubens, o Coringa. A necessidade do Galo contratar um ponta é calamitosa. É gritante. Absurdo. Ela é gritante. Ô, Thiago, o Prê levantou a bola aqui sobre contratações. Tem alguma novidade? Porque o que está acontecendo? Aqui em Belo Horizonte, pelo menos se fala de o Júnior Santos ter uma possibilidade maior de fechamento. Parece que tem uma conversa ainda com o Textor. Como que está essa situação? Que informação que você tem? O que você pode trazer para o torcedor nesse momento? Hoje é dia 16. 16. Hoje é dia 16. Hoje, dia 16 de janeiro, quase 2 horas da tarde. O que você tem de nomes para o Atlético? Tem algum avanço a respeito de Coelho, de Soteldo? O que tem avançado? Vamos lá, Eltinho. O Júnior Santos está bem avançado. Eu conversei ontem com o André Cury, que é o empresário que está intermediando essa negociação. Ele é o responsável por trazer o Júnior Santos para o Atlético, ou levar o Júnior Santos para o Atlético, né? Já que eu não estou em BH. Mas, enfim, ele é o responsável. O Atlético fez a proposta de 7 milhões de dólares e agora as partes discutem a forma de pagamento. Em relação ao valor, tá tudo bem. O Botafogo aceita os 7 milhões de dólares, 42 milhões de reais. Mas agora as partes vão discutir a forma de pagamento. E aí o Atlético quer, obviamente, parcelar esse montante, o Botafogo quer receber a maior parte à vista. Eu acredito que o Júnior Santos, até essa sexta-feira, que é o prazo que o Atlético tinha dado para o Botafogo dar uma resposta em relação à forma de pagamento, o Atlético possa ter algum tipo de novidade. Então até amanhã, dia 17, aliás, de janeiro,
o Atlético pode ter algum tipo de resposta em relação ao Júnior Santos. A outra situação, o Thomas Coelho, o Atlético fez a proposta de 6 milhões de dólares, o Atlético Paranaense também aceita esses 6 milhões de dólares, mas aí é outra questão que envolve também a forma de pagamento. O Atlético espera concluir também esse negócio do Coelho até esta sexta-feira. O outro jogador que o Atlético queria para o ataque, que é o Jefferson Soteldo, de 27 anos, que pertence ao Santos, o Atlético está disposto a pagar cerca de 5 milhões de dólares pela contratação do Soteldo. O grande porém nesse caso é o seguinte, o Santos hoje quer mais do que os 5 milhões de dólares. E mais do que isso, o Atlético não pretende esticar tanto essa corda. O Atlético poderia, desculpa, eu engasguei aqui, o Atlético poderia possibilitar um pagamento diferente, um pagamento com maior parte à vista. No entanto, o que o Santos quer é mais do que os 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. Esse pedido do Santos faz com que a diretoria do Atlético entenda que a situação do Soteldo tenha mais dificuldade em relação ao avanço. Mas o nome que o Atlético gostaria hoje, além dos outros dois, que são Júnior Santos e Coelho, era do Soteldo. O Atlético queria ter esses 3 nomes. E conversando também ali nos bastidores do clube, de fato o Botafogo demonstrou interesse pelo Alisson, mas o Atlético só negocia o Alisson com o exterior nesse momento. Ô Mike, a gente vê então que o Atlético está tentando movimentar uma janela, que a gente joga sempre no tentar, nesse sentido, na condicional, né? O Atlético, a gente está trabalhando todas as frases na condicional, com a ideia de movimentar quase 20 milhões de euros, né? Daria 19 milhões de euros, algo aproximado. 17 de um, 6 de outro, mais 5 em uma beirada de cá, uma beirada de lá, movimentando 19, 18 milhões. O que está faltando é ser mais assertivo e acelerar os movimentos, né? Porque muito torcedor fala assim, mas a janela só se encerra lá em 28 de fevereiro. Gente, mas não é assim que o futebol funciona. Os jogadores precisam estar no grupo, se encaixar num grupo. Vamos lembrar que o ano passado o Atlético buscou nada mais, nada menos que Gustavo Scarpa. Um cara de extrema capacidade, de extrema qualidade. Ele precisou de jogos, no plural, para se adaptar. Foi muitos torcedores do Atlético... Chegou cedo. E chegou cedo. Muitos torcedores do Atlético, ele pegou toda a pré-temporada, né, Pre? Inteiro. Pegou toda a pré-temporada. Muitos torcedores do Atlético chegavam e falavam assim, não pode mandar de volta para a Inglaterra. E ao longo da temporada ele se mostrou capaz, importante e um dos caras mais decisivos do Atlético, Valu. Não, só ia dizer que ele vira a chave na final do Mineiro. Dali em diante ele começa... Ou seja, Cara, com 11 jogos? 11 Elton, jogos. E além disso, o tempo que se demora, né? Já tá demorando muito, demais. Já era para ter algo mais fechado. Mas o permite que o dono do passe do jogador vai também apertando a corda, né? Sim. Porque ele vê que você tá precisando, vê que a torcida tá criticando, vê que tá ficando uma coisa urgente. Aí o time estreia na temporada, faltando jogador. Fica evidente que precisa, então esses 5 milhões que o Santos estava pedindo antes, lá em dezembro, já cresceu. Então, olha só, o Santos que antes aceitava os 5, agora já quer mais. Aí o Botafogo ele quer o 7, mas ele quer do jeito À dele. vista. Isso vai só piorando, não tem jeito. Então tem que dar um jeito de acelerar, pelo menos um desses, para ter o cara ali. Porque senão depois vai ficar cada vez mais difícil. E falaram de vários, né, Pre? Isso que o torcedor tá ficando mais irritado. E não chega nenhum. Agora posso falar um negócio? Pode. Acho que o Galo pode ter um reforço, que a galera não tá contando. Bernard. Eu trato como reforço, porque o Bernard não chegou ainda. Mas eu acredito que ele possa chegar. E de verdade, se não for para acreditar que ele pode chegar em 2025, não tem por que nem defender a contratação dele em 2024, no meio do ano. Então, eu acredito Como você fala bobagem, presidente? Eu acredito que ele precisa de adaptação. E, sinceramente, eu tô botando fé. Eu tô botando fé que todo mundo que é contra o Bernard vai calar a boca, que esse ano ele vai ser importante. E aí, Alto, na medida em que você tem o Bernard no nível do Bernard, e eu não tô falando do Bernard de 2013, não. O Bernard que tava jogando muito bem como meia por dentro, lá na Grécia, até vir pro Galo. Que, inclusive, o dono do time dele na Grécia, depois que ele acertou com o Galo, tava disposto a pagar a multa para ele não vir mais e continuar lá, porque ele tava em alta. Então, eu tendo a acreditar que o Bernard... Desculpa, Thiago, calma. Para com isso, Presunto. Você quer acabar com a carreira de um cara por conta de um semestre. Você quer em um semestre condenar o cara que teve uma carreira de 10 anos em alto nível, Thiago. Não tá jogando nada. Não tá jogando aonde? Não tá jogando aonde? Ninguém tá jogando. Não é que tá jogando nada. Tem ninguém jogando. Você não tem Tem 2 meses que ninguém joga bola. O torcedor atleticano tá cansado de sofrer. E você não tem respeito com o atleticano. Para de bobagem, Presunto.
Enfim, eu acho que o Bernard pode ser um reforço pro Galo nessa temporada. Eu acredito nisso. Eu também acho. Eu tento dar uma Ele não chance ao chegou em crédito aí. 2024, também. deve ser uma das missões É, e do Cuca, a missão do inclusive, Cuca, pra mim. isso, Pra é. mim tem que ser uma das missões. É uma... Gente, o ano é 2025, não é Diante 2013 desse- não, viu? Ô, Thiago, É 2025. a gente sabe que Orlando Feliz emociona, 2025 Thiago. pra A gente vocês. sabe que Orlando emociona. Tá Tá tudo emocionado, bem. né? Feliz 2025 Em pra vocês. 2024 Agora ele tá na ele jogou terra do bola, Pateta, Thiago. né? Antes de vir pro Galo, ele tava jogando bola, Thiago. Thiago. Em 2024 ele estava jogando bola. Eu entendo que o Preta colocando é porque ele teve uma temporada tão ruim no Atlético que eu não consigo imaginar que ele vai piorar. Ele ainda não chegou. Exatamente. Ele está no Atlético. O futebol dele não chegou. E o Cuca pode ser o cara que vai fazer essa mudança. É uma E missão com a que o ressalva do treinador Pre, tem. muito importante. Ninguém aqui tá falando do Bernard de 2013. Não. Esquece. Tá falando do bom Bernard de jogador. 2023, o próprio Bernard de 2024. Só o seguinte, a temporada, a janela fecha 28 de fevereiro, mas só lembrar para quem tá eventualmente mais tranquilo, o Campeonato Brasileiro começa em março. Março, exatamente. Exatamente. Um campeonato que começa tão cedo. O torcedor, muitos torcedores me xingaram, porque eu peguei e falei da janela do Atlético, uma janela lenta, uma janela que não teve movimentos. E eu continuo afirmando, a janela do Atlético. Você tá sendo ridícula. xingado? Muito. Tamo junto. Muito. Também tô. Então, é muito. Eu não, por mim. gente. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Galo tá com a janelinha meio lenta, meio devagar, não tá fazendo muitas movimentações. Era esperado esse ano. O Atlético só vai ter aí a Copa do Brasil. Só não, né? Só saiu da Libertadores. Mas é um time que tem uma dívida muito grande, né? Muito grande mesmo. E para organizar tudo isso, leva muito tempo. E o Galo vai precisar desse tempo. Óbvio que se tivesse vencido a Libertadores nesse ano passado, o Galo ia para o Super Mundial. Indo para o Super Mundial, o Galo teria uma receita gigantesca e já ajudaria de alguma forma na quitação da dívida. Não sei, né? Não sei como é que funciona, não sei como é que o Galo pretende pagar tudo isso. Fato que tem arena agora também, tem muita coisa para ser resolvida. Era uma coisa que eu falo, cara, o torcedor, ele fica com esse negócio de arena. A arena, na maioria das vezes, ela prejudica o time nos primeiros anos, né? Porque a gente viu acontecendo com o Corinthians, cara. O Corinthians, depois da arena, virou um lixo, brigando todo ano aí para não ser rebaixado. Chega numa semifinal aqui, no negócio, chegou na final contra o Flamengo da Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil é Copa do Brasil, né? Qualquer time pode chegar a uma final. Vasco chegou na semifinal. Um time que está brigando há alguns anos na parte de baixo da tabela. Então, Copa do Brasil, ela te dá esse tipo de benefício aí. Mas que o Galo vai passar, tende a passar um perrengue nos próximos anos. Essa é a tendência, é uma tendência grande aí. Vamos estar na torcida para que se recupere logo, para que dentro desse período consiga conquistar algum título, né? Uma Copa do Brasil, o time encaixa, conquista o Campeonato Brasileiro. Cara, o Corinthians bateu um encaixe em 2024, que se tivesse na metade da temporada, o Corinthians podia ter batido campeão, porque só estava com o Campeonato Brasileiro. Se tivesse na metade da temporada ainda, olha, no embalo que o Corinthians estava, porque bateu em caixa. Então, tudo pode acontecer no futebol brasileiro, né? O Cuca é um cara que tem uma sorte com o Atlético, um cara que consegue fazer rola a química, né? É aquela química. O cara tem a química com o Atlético e pode sim brigar nessa Sul-Americana, pode bater campeão e já conseguir uma vaga na Libertadores direto aí por uma das duas Copas.